Olá, queridos amigos. Vou falar sobre uma série de livros, como eu os escrevi, que desafios eu enfrentei, as dificuldades que eu passei, que lágrimas eu chorei, que lágrimas eu não tive coragem de expressar, meus percalços como pesquisador e também a maneira como eu penetrei nos detalhes de cada obra. Vou falar do primeiro livro, O Homem Mais Inteligente da História. Esse livro, publicado em muitos países, não apenas na Europa Ocidental, mas também na Europa Oriental, como a Turquia, toda a América Latina, Brasil e assim por diante. Este livro, ele tem um título muito ousado. Por que o homem mais inteligente da história? Pense nisso. Quem é o homem mais inteligente da história? Que ser humano poderia receber esse título? O protagonista deste livro é Marco Polo, que vai discorrer e descrever o homem mais inteligente da história. E Marco Polo é meu alter ego. Através dele eu transpiro, eu me inspiro, ouso, recuo, exploro, analiso, vivo os mais intensos desafios. Como meu alter ego, como meu espelho, talvez, com meus trilhos, eu caminho escrevendo várias das minhas obras, não apenas o homem mais inteligente da história, o homem mais feliz da história, o maior líder da história, o médico da emoção, o futuro da humanidade, que é o início da história de Marco Polo, armadilhas da mente e assim por diante. Portanto, Marco Polo é um personagem recorrente. Como eu disse, é através dele que eu me expresso, exploro, penetro em camadas mais profundas da minha história e dos personagens que eu crio e que analiso e que pesquiso. Tem muitas pesquisas no livro O Homem Mais Inteligente da História. Apesar de ser um romance psiquiátrico, psicológico e sociológico. E Marco Polo é um cético. Ele acha que Jesus Cristo foi um personagem heróico construído por um grupo de galileus que queriam se libertar do jugo de Tibério César, que era um imperador tirânico, promíscuo e implacável na época em que eles viveram. Bom, ele vai estudar a mente deste personagem através de um grupo de pensadores, inclusive Sofia, que é a sua namorada, uma psiquiatra também inteligente, arguta e detalhista, e convida alguns teólogos do protestantismo, do Vaticano e alguns outros cientistas. Na verdade, ele é compelido para estudar a mente deste personagem que foi a criança e é a criança mais aplaudida de todos os tempos, nos natais, o personagem mais valorizado e reconhecido mundialmente. Só que Marco Polo não se interessa pela religiosidade, ele se interessa pela psiquiatria, ele se interessa pela sociologia, pela psicologia, e ele quer saber se esse personagem ele era real ou imaginário, se ele era de seu menor valor ou tinha uma grandeza intelectual inenarrável, inirroteirizável. Bom, é um grande desafio. Quando ele começa a estudar as várias biografias, chamadas Evangelhos, em diversas versões sobre os ângulos das ciências humanas, ele logo nos primeiros dias fica impactado, impressionado, porque ele acredita que Jesus Cristo fez as escolhas erradas para um propósito certo. Escolheu jovens que só lhe davam dores de cabeça. Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. João era bipolar. No momento era generoso, no outro queria eliminar quem não andava com seu mestre. Tomé era paranoico, não confiava em nada e em ninguém. Mateus tinha o viés da corrupção. E Judas Iscariotes, que era o mais culto, da tribo dos Zelotes, o mais dosado, o mais sereno,
não era transparente, era infiel à sua consciência. E quem não é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. Agora pensem comigo, você convidaria este grupo de jovens para formar o mais excelente time para executar o projeto dos seus sonhos? Você colocaria algum desses jovens como cabeça de uma empresa, como executivo dela, para liderar processos, motivar pessoas, se antecipar aos problemas, estar na vanguarda da tecnologia? Conseguiria acreditar que algum desses jovens poderia ser um personagem que impactasse a humanidade, mudasse os traçados dela? Provavelmente não, porque as características deles eram notoriamente resistentes a mudanças. Mas ele falava por metáforas, por parábolas, e os colocava em situações altamente complexas. Por exemplo, uma mulher foi pega em flagrante adultério. Ela foi arrastada pelos seus carrascos, os fariseus, e eles usaram ela para eliminar aquele homem que estava provocando uma rebeldia no status quo da sociedade. E eles colocaram ele em xeque. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. Qual o seu veredito? Se eles perguntassem para os alunos de Marco Polo, provavelmente alguns deles teriam dito: apedrejam-na. Mas ele considerava cada ser humano único, irrepetível e insubstituível. Você pode ser substituível como profissional se você não se aprimora, não se reinventa, não adquire novos conhecimentos, mas você como ser humano é insubstituível. Não há dois seres humanos iguais a você. Você é uma pérola viva no teatro da existência, apesar de todos os seus defeitos, de todas as dificuldades, todas as crises, todos os pensamentos perturbadores. Você é único e irrepetível. Tem de crer nisso, porque se você não crer nisso, você vai valorizar o culto à celebridade, vai valorizar algumas pessoas que são expostas na mídia como se fossem super especiais, quando na verdade, mesmo as pessoas que vivem no anonimato, carregando e transportando lixo, eles são tão importantes, tão complexos como aqueles executivos que estão no Vale do Silício, ao redor de São Francisco. Acredita nisso? Você tem de acreditar, porque senão, muito provavelmente você não vai abrir o leque da sua mente e enxergar a vida em outra perspectiva. Você é demais, você é incrível, você tem uma capacidade de pensar e até para se perturbar. Por isso, quando não tem problema, é capaz de criá-lo. Por isso, você é capaz de antecipar as dificuldades do futuro que estão somente na sua cabeça e sofrer por ela, ou chafurdar na lama do lixo do passado. Bom, somos tão fascinantes que nós temos uma habilidade incrível para construir os vampiros que nos assombram, que sugam a nossa energia mental. Marco Polo começa a estudar o personagem Jesus Cristo como um cético e estudar o perfil psicológico dos seus alunos e ver a metodologia que ele utiliza para que eles se tornem pensadores. Naquele momento, quando ele é colocado em xeque sobre qual o destino daquela mulher que foi pega em flagrante adultério, ele sabia que aqueles homens foram completamente injustos. Eles libertaram um homem que estava na cama com ela. As mulheres representam uma parte super inteligente da humanidade, talvez a mais inteligente, altruísta e solidária. Mas elas foram apedrejadas, foram queimadas, foram silenciadas, foram vilipendiadas ao longo da história. E ali, quando aquela mulher pega em flagrante adultério estava para ser apedrejada, era um exemplo solene de que as mulheres sofreram nas mãos
de um machismo radical, sem precedente, que manchou a história da humanidade. Felizmente, as mulheres agora estão entre as mais notáveis cientistas, as mais notáveis empresárias, elas são notáveis educadoras, elas estão saldando a dívida. Nós estamos saldando a dívida que tínhamos com ela e elas estão demonstrando o tanto que elas são fundamentais para a sociedade. Se elas fossem generais, muito provavelmente não haveriam guerras, porque não teriam coragem de enviar seus filhos aos campos de batalha e usariam estratégias para a pacificação de conflitos. O mestre dos mestres precisava pacificar aquele conflito. Qual o seu veredito? Que resposta ele deu? No mundo todo se sabe a primeira resposta. Na verdade, eles dizem que sabem a primeira resposta, mas eles citam, na realidade, a segunda resposta. É de conhecimento geral que ele disse: quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra. Mas isso foi a segunda resposta. A primeira resposta é não se atrever a dá-las. É fazer um silêncio proativo. Você se cala por fora quando o teu filho, ele de alguma forma não corresponde às suas expectativas. Quando o seu aluno perturba o ambiente na sala de aula. Quando o seu parceiro ou parceira, de alguma forma, também te machuca. Naquele momento, a melhor resposta não é dar uma resposta instintiva, animalesca, querendo domar o cérebro dos outros. O cérebro humano é indomável. Ou você educa, ou você não terá as pessoas do seu lado. Ou você estimula as pessoas a viajarem para dentro de si mesmas e a terem consciência crítica, ou você não vai ser admirado. E se não for admirado, você não vai ser amado de maneira profunda e estável. Porque amor sem admiração não é sustentável. Não exija que os outros te sigam. Não exija que os outros te valorizem. Mesmo que você proporcione muitas coisas para eles. Seja uma pessoa admirável. Surpreenda-os, inclusive com seu silêncio. O mestre dos mestres escrevia na areia, porque gritava no seu coração emocional, gritava no portfólio da sua mente. Que homens são esses que querem apedrejar essa mulher sem ter dado direito a ela de falar as lágrimas que ela chorou, os dias mais tristes que viveu, os pesadelos na sua infância, os abandonos que sofreu? É muito fácil julgar alguém. É muito fácil analisar as falhas, os erros, as loucuras dos outros, porque nós fazemos um recorte da realidade, sem entender que por detrás de uma pessoa que fere, há frequentemente uma pessoa ferida. Por isso nós somos judicialistas, apontadores de falhas, e quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas, mas não para formar mentes livres, brilhantes, altruístas, solidárias, saudáveis. Então, faça o silêncio proativo, como o mestre dos mestres fez, questionando na sua mente o comportamento deles e também querendo perscrutar o inaudível e o invisível. Abalados com o seu silêncio, eles saíram das fronteiras das janelas killers, ou seus cárceres mentais, e fizeram uma nova pergunta. Sim, a pergunta era a mesma, mas o tom era diferente. A maneira de se expressar era diferente, porque ele não se atreveu a entrar no embate que ele não criou. O mestre dos mestres não se atreveu a entrar numa agressividade que ele não produziu. Se você entra e compra aquilo que não te pertence, você já perdeu. Então a segunda pergunta era mais dosada, era mais serena. Qual o seu veredito? Aí sim ele se levantou e surpreendeu aqueles homens, surpreendeu os seus alunos e toda a plateia de alunos que o assistia. Ok, se vocês não têm erros e falhas, se vocês forem capazes de visitar os seus erros, as suas dificuldades, suas crises, os momentos em que forem instáveis, em que se deprimiram, se angustiaram, sim, analisando a sua história, vocês podem minimamente
julgar aquela mulher, mas se não tiverem coragem de observar as suas loucuras, não sejam capazes também de apontar as loucuras delas. Vocês são indignos desse julgamento. Portanto, numa resposta, ele falou o topo da psicologia, levando eles a terem consciência crítica, o topo da sociologia, levando eles a terem uma nova maneira de se relacionar com o outro, ou no caso com a outra, com ela, e o topo das ciências jurídicas, levando eles a preservar os direitos humanos. Ele foi fascinante. E Marco Polo, ao analisar esses comportamentos subliminares que estavam neste conflito gravíssimo, ele começou a se curvar diante deste personagem aplaudido em prosa e versa nos natais, na Páscoa, no mundo todo. Ele começou a perceber que ele não era apenas um homem inteligente, ele era o homem mais inteligente da história. Ele não era apenas um líder, ele foi o maior líder da história. Sem derramar uma gota de sangue, ele causou uma revolução. Ele não era apenas um professor que ensinava matéria, ele ensinava a pensar criticamente. Por isso, aqueles alunos que tinham tantos problemas de personalidade, eles provavelmente continuariam a ser pescadores, viveriam sua vida, morreriam como pescadores, sem impactar, sem deixar um legado fascinante. Como o maior professor da história, ele os levou a abraçarem a humanidade, a pensarem antes de reagir, a não terem medo de viver a vida, terem medo sim de não vivê-la inteligentemente, a aprenderem a ouvir o inaudível e a ver o intangível, a julgar menos e abraçar mais, a sonhar com uma humanidade mais generosa, mais altruísta, muito mais solidária. Ele cobrava pouco, muito pouco, mas estimulava as pessoas a fazerem a mais importante viagem, uma viagem para dentro de si mesmo. Portanto, através de Marco Polo também eu percebi a minha arrogância, percebi as minhas falhas, percebi o meu superficialismo e o meu preconceito. E reconheci também que o mestre dos mestres foi um personagem de uma complexidade inenarrável e surpreendente. Eu não defendo uma religião, mas eu mudei completamente o meu pensamento ao analisar o homem mais inteligente da história. Espero que você também tenha a oportunidade de analisar esse livro, que, como eu disse, deve se tornar um filme e talvez seriado, e não vai demorar muito, para que as pessoas possam perceber que a vida é um espetáculo único e imperdível e devemos vivê-la de maneira solene, profunda e inteligente. Pense nisso.